qualquer presidente pode nomear qualquer pessoa como embaixador. Claro, precisa passar por uma sabatina no Senado, não é quem eu quiser, quando eu quiser. A sabatina acontece, mas nomear, ele pode nomear quem ele quiser. Agora, qual é a história da diplomacia brasileira? É justamente respeitada por isso, ou era respeitada por isso, porque, de fato, os diplomatas brasileiros sempre tinham uma estrutura, uma história, uma formação, e os nomeados vinham desse grupo de profissionais. Então, o profissionalismo na diplomacia brasileira sempre foi algo importante. Para você ter ideia, até conta essa história no Itamaraty, que tem um departamento dentro do Itamaraty que ele chamava, pelo menos, de planejamento estratégico. E, nos nossos vizinhos latino-americanos, era alvo de uma surpresa muito grande. Como assim vocês têm planejamento estratégico da diplomacia? Até tinha um argentino que dizia que, olha, o Itamaraty é uma NASA, ou seja, de fato, pensam o que vão fazer, etc. Muito disso era mito, obviamente, mas existia. O número de pessoas escolhidas como embaixadores que não eram da carreira diplomática, esse foi um número muito reduzido. O último, vamos dizer assim, mais reconhecido era o Itamar Franco, foi para Roma, etc. Mas casos muito isolados. E agora, essa decisão do governo brasileiro, do presidente brasileiro, de nomear Marcelo Crivella para a África do Sul, gerou uma verdadeira revolta dentro do Itamaraty. Eu raramente vi tanta gente tão enfurecida com essa ideia, por conta aí de uma... Na verdade, é explícito, Fábio, a utilização da máquina pública, da diplomacia brasileira e de um posto absolutamente importante, que não é em qualquer país, é na África do Sul, você ter justamente uma instrumentalização disso para atender a um grupo privado, não é a uma igreja. Vamos colocar, é um grupo privado, um grupo de interesses privados. É por isso que existe essa ligação. Agora, obviamente, existe também uma outra história, que é justamente a de 2022. O Bolsonaro precisa distribuir agrados para esse grupo, para que esse grupo seja seu grupo em 2022, sem nenhum racha. A gente às vezes acha que o Universal é um grupo consolidado, todo mundo vota junto, tem um líder, etc. Não é bem assim. Tem grupos dentro desse grupo, e esses grupos disputam o poder, dinheiro e poder. Eles não disputam oração, mas dinheiro e poder eles disputam. E nessa disputa é que entra essa história. Então, pressionado pela Universal, Bolsonaro, então, nomeia, ou quer nomear, Crivella para o cargo na África do Sul. Isso vai dependendo de duas coisas. Primeiro, o governo da África do Sul aceitar, é uma praxe, você não manda para um país alguém que o país que vai receber diz, não quero. Raramente o país é contra. Raramente. Existem alguns casos? Existem, mas é raro. Agora, o real desafio do Crivella vai ser passar pelo Senado brasileiro. Outro desafio do Crivella é manter uma relação com a própria instituição que ele vai representar, o Itamaraty. Porque hoje o que existe é verdadeiramente uma revolta dos diplomatas em relação a essa decisão. Não era para mim. Só antes do Florestan falar, eu só quero... Fazia tempo que eu não vi uma reação tão forte. Para completar, Fábio, desculpa continuar nesse assunto ainda, mas o embaixador do Brasil na África do Sul é o Sérgio Danesi, que simplesmente é uma das estrelas da brasileira. Estrelas no bom sentido. Um dos caras mais técnicos, basicamente, eu mesmo aqui tenho vários livros dele, é basicamente um dos pensadores da política externa brasileira hoje. E aí você tem a troca de um profissional estabelecido, consolidado, que todo mundo reconhece, por um bispo. Picareta. Bispo nada, por um picareta, bandido. Bispo é uma alcunha que enxovalha os bispos. Nada contra os bispos, para ser claro. Nada contra os nada, estamos chamando de bispo, mas não é uma ofensa a todos, não. É só isso aí. Agora, dito isso, Crivella na África do Sul vai ter um impacto muito negativo para a relação Brasil-África, não só a África do Sul. A África do Sul é o país líder, é a referência do continente africano. A gente não é mais um país da África,
é o país que aqui na ONU, que na OMS, que em todas as organizações internacionais, basicamente fala em nome da África. Então, você ter justamente no epicentro do poder da África, o bispo Marcelo Crivella, você obviamente está mandando um sinal para o resto do continente, um sinal extremamente complicado. E que o Itamaraty sabe que é muito complicado.